Nós vamos falar com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, muito bem-vindo. A gente vê aí um discurso bastante distinto do lado dos Estados Unidos e do lado de Putin. O que isso significa em termos de expectativa? Quem que está dando as cartas aí nesse processo? Quem que está querendo dar o recado de que é quem vai ser a voz mais alta ou a voz mais forte aí nessas negociações? Bem-vindo. Boa tarde. Bom, o discurso pode ser um pouquinho diferente, mas as posições são as mesmas. Não há nenhuma divergência entre Donald Trump e Vladimir Putin. Essa fala do general Keith Kellogg de que é inaceitável, de que ele, como militar, entende escolha de alvos e que isso está errado, né, alvejar propositalmente os civis, matar civis e crianças. É por isso que o Keith Kellogg não é o enviado de Trump para as negociações com Vladimir Putin. O enviado é Steve Witkoff, né, que é um empresário do ramo imobiliário, assim como Trump, está alinhado com Trump, está negociando triplamente, né, com a Rússia, com a questão de Israel e da faixa de Gaza e agora com o Irã também. Na sexta-feira estava em São Petersburgo e ontem estava em Mascate, em Omã. Por quê? Porque ele não entende nada sobre esses temas e é muito fácil de ser manipulado pelo Putin, que é o desejo de Trump. Então, Trump faz essas declarações, poxa, a Rússia tem que se movimentar, tem que andar e tal, mas nunca responsabiliza a Rússia pelos ataques, nunca responsabilizou a Rússia por essa invasão. Ele assume a linguagem da Rússia, na verdade, e do Putin, responsabilizando os Estados Unidos de Joe Biden e a Europa e a própria Ucrânia, a vítima. Então, é por isso que o Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, mencionou o governo de Biden para responsabilizar o Biden, como a Mariana bem salientou. E isso atende perfeitamente aos objetivos de Trump, para justificar por que, depois de ter dito que em 24 horas ele resolveria esse conflito, já estão se somando quase 3 meses. Daqui uma semana faz 3 meses que Trump assumiu a Casa Branca e não andou nada. Pelo contrário, qual o objetivo de Putin? É ter o que ele está tendo neste momento. Ele já atingiu o objetivo dele. O objetivo não é um cessar-fogo com a Ucrânia, pelo contrário, ele está num grande esforço para tentar recuperar o território de Kursk e avançar no território ucraniano. O objetivo dele é falar com Trump, é ser tratado em iguais condições, ser tratado como uma potência do mesmo nível dos Estados Unidos e da China. Esse era o objetivo dele ao invadir a Ucrânia e ele alcançou esse objetivo com a eleição de Donald Trump, que é um grande fã do Putin, sempre foi, e não só de Putin, mas também da Rússia e da União Soviética, que ele visitou pela primeira vez em 1987 a convite da empresa estatal de turismo, que era uma empresa de fachada da KGB, o Serviço Secreto. E desde então ele repete as versões dos soviéticos e dos russos sobre a geopolítica. Então, não há o que esperar um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia ou uma boa vontade da Rússia nesse sentido. Por isso, a Europa ontem aprovou uma ajuda de 24 bilhões de dólares para os próximos 4 anos, ajuda militar para a Ucrânia. E o Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa da Alemanha, metade dessa ajuda vem da Alemanha, disse que a Ucrânia precisa ser reforçada militarmente para que se chegue a uma paz, que essa situação de fragilidade da Ucrânia é apenas um incentivo para a Rússia, principalmente com essas atitudes de Trump. Participaram dessa reunião em Bruxelas 50 ministros da defesa de 50 países que apoiam a Ucrânia e, muito emblematicamente, o Pete Hegseth, que é o secretário de defesa, participou por videoconferência e agradeceu aos europeus por tudo que eles estavam fazendo. Então, não se espera mais nenhuma ajuda dos Estados Unidos. É a Europa que está no banco da frente agora para evitar uma capitulação da Ucrânia, que seria o resultado alcançado se dependesse de Donald Trump. Agora, Lorival, quando a gente vê essa agenda
sobre o conflito na Ucrânia, a gente não pode deixar de observar aí um pouco a repercussão política que isso tem num momento muito específico para Donald Trump, né? Ele que está aí no centro dessa polêmica a respeito da guerra tarifária, depois já de uma sucessão de recuos, sofrendo críticas, claro, tendo apoio de uma parcela do seu eleitorado, mas sendo alvo de críticas significativas também na outra ponta. Quando se traz essa agenda da Ucrânia ali para o centro das discussões, isso acaba criando aí, desviando um pouco a atenção da outra polêmica, no seu entendimento? Sim, o Donald Trump ele tem à frente também do Irã, né, da questão da faixa de Gaza, e ele procura e tem muita habilidade para controlar as narrativas, né? Ele, quando houve aquela grande venda de títulos do Tesouro, aquilo foi a linha vermelha cruzada pelo mercado, né? O Trump estava disposto a aceitar aquele derretimento das bolsas de valores, mas não uma recusa dos títulos do Tesouro americano, que levaria ao aumento dos juros e é um problema econômico muito sério. Então, ali ele retirou ou adiou ou suspendeu por 90 dias todas as tarifas recíprocas e manteve as da China, né, como se fosse, e aliás elevou as da China, como se o problema agora fosse só a China. Mas o próximo passo dele vai ser se reconciliar com a China, vai ser resolver, e aliás ele está clamando por isso, todos os dias ele elogia a China, diz que quer negociar com a China, mas a China agora resolveu deixar os americanos sentirem um pouco o gosto do próprio remédio. Mas tudo isso para dizer que o Trump está sempre em busca do que em inglês se chama de off-ramps, né, que são saídas honrosas. E ele sempre consegue isso e consegue um apoio substancial do eleitorado. Obrigada pelas informações, Lorival Santana, aqui ajudando a gente a entender tudo que está acontecendo pelo mundo. Obrigada, Lorival.